Boa noite, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma live que tem um tema diferente. Diferente por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa, isso mesmo. Nós vamos falar sobre uma pesquisa realizada pela Brain, Inteligência Estratégica, uma das maiores referências em pesquisas mercadológicas no país, cujo presidente, o Fábio, inclusive já foi entrevistado, já bateu papo com o Diego lá no canal dele, lá no Imóvel Moeda Forte. E nós queremos, nesta live, trazer números, trazer estatísticas, contar para vocês o que é que se passa quando o assunto é investir em imóveis. Então nós vamos entender hoje um pouco sobre a dinâmica do investimento em imóveis aqui no Brasil. E depois, nós vamos entender também como é que a renda, como é que o investir em imóveis para renda tem participação nesta modalidade. Será que é pouco? Será que é muito? Será que a maioria do pessoal compra imóveis esperando valorização, para alavancar com compra e venda de imóveis? Então, pessoal, não percam. Hoje vocês vão entender um pouco melhor como é a dinâmica do investir em imóveis com renda. E vocês vão entender isso também do ponto de vista prático, como é que funciona com pequenos investidores, que nós vamos chamar aqui de microinvestidores. Vocês vão entender se isso tem alguma coisa a ver com o porte de cada investidor, com o quanto cada um investe, com a quantidade de imóveis que cada um investe. E nós vamos falar também sobre a questão da taxa Selic. Será que nós temos aí algum problema pela frente? Boa noite, Luciano, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Será que a taxa Selic, agora talvez num viés de alta, vai impactar os nossos negócios? Fala, Luiz, tudo bem? Como vai? Obrigado aí pela presença. Será que é um problema? Será que o dólar alto nos atrapalha? Mas afinal, microinvestidores, pequenos investidores, investidores médios, investir em imóveis para renda residencial, investir em imóveis para renda comercial, afinal, qual é a vocação dos investidores aqui no Brasil? Será que você se enquadra na média destes investidores? Então fica comigo que vocês vão descobrir isso um pouco melhor ao longo da nossa live de hoje. Então, pessoal, vamos lá. Então vamos começar aqui a falar sobre a pesquisa. A pesquisa foi, novamente, como nós falamos, foi realizada pela Brain, Inteligência Estratégica, uma das maiores referências em pesquisas mercadológicas do Brasil. E o que eles queriam? Eles queriam entender qual é a dinâmica do investimento em imóveis no Brasil. Primeiro nós vamos falar de investimento em imóveis, tá, pessoal? Depois a gente vem aqui para imóveis com renda. Então olha só o que eles fizeram. O pessoal entrevistou aproximadamente 6 mil pessoas, ou seja, 6 mil famílias. E eles fizeram uma série de perguntas para entender melhor qual é o perfil dessas 6 mil famílias. E olha só, pessoal, vamos tentar entender o melhor. Vamos agora olhar para os números para a gente entender um pouco melhor qual é o resultado, quais são os resultados desta pesquisa tão interessante que foi desenvolvida pela Brain. Então, olha só, primeiro nós estamos falando de 6 mil pessoas entrevistadas. E destes 6 mil de pessoas entrevistadas, 6 mil famílias, pessoal, 13% já investem em imóveis. Ou seja, dos 6 mil entrevistados, quase 800 têm pelo menos um imóvel como investimento, pessoal. Olha só, é um número impressionante. Então, dos 6 mil entrevistados, 13% tem investimento com imóveis. Então, olha só, e esses 13% representam justamente pessoas que têm uma renda acima de
R$10.000 por mês. Então, olha só. Então, aproximadamente 13% dos entrevistados com renda acima de R$10.000 já investem em imóveis. Aí eles fizeram também uma pesquisa dividida por faixas de renda. Então, eles pegaram até R$10.000 de renda. Quando você pega até R$10.000 de renda, que é obviamente a esmagadora maioria da população, 8% já investem em imóveis. 92% ainda não. Olha só, então até 10 mil, 8% já investem, 92% ainda não. Quando você fala de 10 a 20 mil, já dobra o percentual de investidores em imóveis. Já temos agora 16% contra 84% que não. E quando falamos acima de R$20.000 de renda familiar, 38% já investem em imóveis. Então, olha só, pessoal, na média, né, somando aí a quantidade de pessoas que investem versus o horizonte dos que foram entrevistados, nós temos 13%. Agora, o que vocês percebem claramente? Quanto maior a renda, né, quanto maior a capacidade de investimento, maior é a quantidade de pessoas que investem em imóveis para obtenção de renda ou para realização de negócios, alavancagem e assim por diante, ganhos de capital, né? Olha só. Então, o que a gente... Não sei se vocês lembram, né, daquela propaganda que falava do biscoito Tostines. Pois é, pessoal. Ficava aquela dúvida. O biscoito Tostines é fresquinho porque vende mais? Ou ele vende mais porque é fresquinho? Quem não lembra dessa velha dúvida sobre os biscoitos Tostines? Pois é. Então a dúvida é... Olha lá o Gabriel, boa noite, Gabriel, tudo bom? Então olha só, como os biscoitos Tostines, eu acho que o Gabriel não é dessa época não, hein? O Luiz também não, Luciano, eu acho que você sim, hein, meu caro? Então olha só, biscoitos Tostines vendem mais porque são fresquinhos ou são fresquinhos porque vendem mais? Vamos ver se tem relação com a história do imóvel? Então olha só, as pessoas que têm, boa noite, as pessoas que têm uma renda maior investem mais em imóveis por causa dessa renda, ou elas têm uma renda maior porque investem em imóveis? Não é o mesmo paradoxo dos biscoitos Tostines? Então olha só, o que a gente acabou de ver. Quanto maior a renda familiar, maior é a quantidade de pessoas que investem em imóveis. Investem mais em imóveis porque tem mais renda ou tem mais renda porque investem mais em imóveis? E aí, né? Será que é uma coincidência? Não sei não, hein? Agora, vamos pensar então, né, ou vamos trazer para vocês agora os números relativos à quantidade de imóveis que estes investidores possuem. Então, olha o que eu falei para vocês, dos 6 mil entrevistados, 13% já investem em imóveis. É um número expressivo. E agora vamos lá, desses que já investem em imóveis, tá? 40% desses que já investem em imóveis investem em um imóvel. Então olha lá, 13% investem em imóveis, desses 13%, quase 800 pessoas, 40% investem em um imóvel. 26% tem 2 imóveis. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Olha só, então, dos 13% entrevistados pela Brain, 40% investem ou têm um imóvel para investimento. 26%, 2 imóveis para investimento. Com 3 imóveis para investimento, já somam 16%. Tá? Então, olha que coisa interessante. 4 imóveis, 6%. 5 imóveis ou mais, 12%. Então, aproximadamente 34% de todos os investidores em imóveis têm 3 imóveis ou mais. Pessoal, isso é expressivo, isso é representativo. Então, 34% dos investidores em imóveis possuem 3 imóveis ou mais. Então, vamos seguir aqui com as nossas
com os nossos números curiosos. Outro dado que eu acho interessantíssimo que a gente pode extrair dessa pesquisa. Aliás, aqui o nosso muito obrigado ao pessoal da Brain, o pessoal da XP, o pessoal da CETIM e todos aqueles participantes dessa live incrível da Brain, onde eles apresentaram essa pesquisa para a gente. Então, olha só. Então, nós temos que 13% dos entrevistados já investem em imóveis, 87% não. Agora, eles perguntaram mais uma coisa interessante para o pessoal. Dentre estes que não investem em imóveis, ou seja, 87%, quantos gostariam ou quantos pretendem investir em imóvel em algum momento? Então, olha só, pessoal. Eles entrevistaram 6 mil famílias, quase 800 famílias, quase 800 entrevistados declararam que já investem em imóvel. E daqueles que ainda não investem, 57% pretendem, têm interesse em investir em imóveis, pessoal. Então, olha só, vamos lá, vamos fazer continha. Dinheiro não tem jeito. 57% de 87% dá praticamente 50%. Então, olha só, 13% já investem, 87% ainda não. Só que desses 87%, 57% pretendem investir. Então, 57 de 87 dá aproximadamente 50. Se a gente soma 13% com 50%, nós temos então 63%. Estatisticamente, quase 2/3 dos entrevistados pela Brain investem ou têm interesse em investir em imóveis, pessoal. Então, olha só, olha como a nossa realidade, como o fato de você estar aqui hoje comigo, faz todo sentido e está totalmente alinhado com a média dos investidores no Brasil. Então, quase 2/3 ou investem ou pretendem investir em imóveis. Olha só que número legal. Agora eu te pergunto, isso é uma novidade para você? Realmente, você não tinha a mínima ideia de que tanta gente assim gosta, investe ou pretende investir em imóveis? É claro que não é uma novidade. Isso está meio que no íntimo de cada um de nós. Quem não gosta da ideia de investir em imóveis? Todo mundo gosta, né? Agora, olha só. Vamos continuar aqui, que essa pesquisa ela é interessantíssima, pessoal. Qual será que é o perfil de imóvel que esses investidores procuram? Será que os investidores procuram mais imóveis residenciais? Será que eles procuram mais imóveis comerciais? E aí, o que você acha? Ou talvez tenham aqueles que procurem ambos, que não tenham de repente uma predileção por um ou outro. Então, olha só o que é que o pessoal respondeu para a Brain, pessoal. 57% daqueles que investem em imóveis têm preferência, desejam imóveis residenciais, contra 18% em comerciais. Então, 57% residenciais, 18% comerciais, 25% ambos. Pode ser tanto residencial quanto comercial. Então, se a gente pega esse ambos, e a gente contabiliza que eles também buscam imóveis residenciais, nós podemos chegar a um número impressionante, pessoal. Então, olha só, de cara, mais da metade prefere apenas imóveis residenciais. Então, vamos guardar essa informação. Se a gente pegar o ambos, a gente vai ver que
muitos mais também gostam do residencial. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, pessoal. Aí eu pergunto para vocês, novamente, isso é algo novo? Vocês que estão aqui nos acompanhando, qual é a predileção de vocês? Residencial? Comercial? Ambos? Né? Pensem, se vocês ainda não investem, vocês talvez tenham algum sonho, vocês talvez tenham algum desejo, então vamos guardar essa informação. E agora, né? Só lembrando que a Brain fez uma pesquisa a nível Brasil. Aí, vamos ver se essa realidade, se ela muda de acordo com a região do país. Será que o Nordeste é muito diferente do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul e assim por diante? Então, olha só. Percentualmente, né, nós temos que no Nordeste 50% buscam imóveis residenciais, 30% ambos, 20% comerciais. No Centro-Oeste, 58% buscam residenciais, 25% ambos, 17% comerciais. Aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 67% buscam residenciais. Olha só, 67%, 19% ambos e aproximadamente 14% buscam comerciais. E na região sul, 62% buscam residenciais, 19% buscam ambos e aproximadamente 19% buscam comerciais. Então, o que a gente percebe? Que ainda que exista uma variação, né, uma diversidade entre as regiões do país, aparentemente, conforme cresce a renda, conforme cresce, né, a capacidade, o porte do investidor, eles tendem a preferir mais imóveis residenciais. Então, olha só, a gente percebeu que o ambos foi diminuindo, mas ambos também tem residencial no meio, não tem? O que ficou mais ou menos estável, pessoal? Que variou ali coisa de 6%. Os comerciais. Então a gente percebeu que o lugar que mais tinha predileção por comerciais eram os da região Nordeste, seguidos pela região Sul, Centro-Oeste e finalmente Sudeste. Agora, os residenciais ganharam um pouco conforme subiu a renda, conforme subiu o nível de riqueza de cada região, porém o ambos deu uma compensada na história. Então vamos lá. Então, respeitando essas particularidades, a mesma capacidade de investimento de cada região, né, vemos que há uma tendência bastante alinhada entre todas elas. Agora, e na cidade? E no estado de São Paulo? Será que essa dinâmica muda? A gente viu ali que na região sudeste, né, aumentou a quantidade de busca de predileção por residenciais e diminuiu a predileção, a busca por comerciais. Agora, será que no estado de São Paulo, será que na capital essa realidade muda? Será que nós temos uma busca maior, né, por imóveis comerciais aqui na capital, ou então no estado de São Paulo? O que vocês acham? Talvez, né, passe pela nossa cabeça que sim. Afinal, nós estamos falando da Nova York brasileira, da Manhattan brasileira, São Paulo, local das oportunidades. E aí? Será que na capital, será que no estado de São Paulo essa realidade muda? Será que os imóveis comerciais ganham maior relevância? Não, pessoal, é o contrário. Então, olha só, no estado de São Paulo, 68% dos investidores têm predileção, buscam imóveis residenciais, 19% ambos e apenas 13% buscam imóveis comerciais. Olha só, 68% residencial, 19% ambos e 13% comerciais. E na capital? 81%, pessoal, na capital buscam imóveis residenciais.
apenas 9% ambos e apenas 10% comerciais. Olha só se isso não quebra um paradigma nosso. Eu confesso, com toda a humildade possível desse mundo, que eu achava que no estado de São Paulo talvez isso mudasse de alguma forma e que na cidade de São Paulo talvez isso mudasse de alguma forma. Pois é. Então, só recapitulando. O estado de São Paulo, que é o estado em que nós estamos, talvez uma boa parte dos que aqui estão não, mas uma boa parte não, alguns de nós, eu por exemplo, estou aqui no estado de São Paulo, então aqui 68%, só mais de 2/3 dos investidores têm predileção por investir em imóveis residenciais. Na cidade de São Paulo, 81%, 4 em cada 5, pessoal. Olha só, um outro fenômeno que a gente pôde observar, talvez nos últimos meses, talvez nos últimos anos, foi a explosão da procura por imóveis compactos, estúdios, apartamentos de um dormitório. Esses são ditos como compactos. Imóveis de até 34, 35 metros quadrados de área. Então, é fato, todos nós sabemos, que a procura por esses imóveis explodiu. Quando a gente fala desses imóveis em São Paulo, isso é ainda mais perceptível. Então, talvez, o que explique um pouco desse efeito, o que nos faça, de repente, compreendermos a relevância, a importância dos imóveis residenciais, tanto no estado de São Paulo quanto na capital, seja justamente a explosão na busca pelos compactos. Imóveis menores, estúdios, apartamentos aí de um dormitório. Então, talvez essa seja uma explicação. Agora, olha só. Será que quando a gente pensa no porte do investidor, lembrando que nós temos o microinvestidor, você já vai entender o que é isso, o pequeno investidor e o médio investidor. Será que o fato dele ter um porte diferente influencia nessa questão da preferência, ou mesmo tendência? Olha só, vamos ver o que a Brain nos contou. Então, quando falamos de microinvestidor, o que é um microinvestidor para a gente conceituar aqui? É aquele investidor que tem apenas um imóvel. E lembram que eles representavam aproximadamente 40% de todos os investidores que a gente tinha em imóveis. Então, olha só, o microinvestidor, aquele que tem apenas um imóvel, que talvez seja, pessoal, a nossa realidade. Para você que pretende, que está dentro dos 57% dos que ainda não investem em imóveis e pretendem começar a sua jornada para viver com renda em imóveis, vocês provavelmente, claro, estarão junto comigo aqui nessa categoria do microinvestidor. E o que é que o microinvestidor busca? Aquele que tem um imóvel, para viver com renda. 75% dos microinvestidores têm predileção por imóveis residenciais para investimento, pessoal. 75%. 10% por ambos e 15% por comerciais. Olha só. Agora vamos pegar o pequeno investidor. Pequeno investidor, boa noite, Arruda. Olha aqui, acabou de entrar na nossa live um microinvestidor. Arruda, seja bem-vindo. Estamos aqui falando dos 57% das pessoas que não investem, mas pretendem investir em imóvel. E você, meu caro, faz parte agora dos 13% que já investem. Então, parabéns, Arruda. Parabéns pela iniciativa. E eu estava dizendo aqui para o pessoal que destas pessoas que foram lá e fizeram o seu primeiro investimento, 75% deles têm predileção, preferem investir em imóveis para fim residencial. Olha só. Agora vamos lá, Arruda, hein, Arruda? Lembra que você falou para mim na última live que isso aí viciava? Pois é. Então, como você logo estará viciado, você passará a ser, segundo o critério de classificação da Brain,
Um pequeno investidor. Um pequeno investidor, Arruda, é aquele que investe de 2 a 4, que tem de 2 a 4 imóveis para investimento. E quando, né, você se torna um pequeno investidor, ou seja, você tem de 2 a 4 imóveis, esse percentual cai de 75 para 61. Então, olha só, você deixa de procurar necessariamente apenas imóveis residenciais. Então, a distribuição era para o microinvestidor 75, 10 ambos, 15% comercial. Para o pequeno investidor, 61% apenas em residencial, 27% em ambos e 12% em comercial. Ok? Então, o que a gente percebe? Reduziu um pouco o comercial e residencial e ambos, né, acabaram aumentando um pouquinho. E quando a gente fala de médio investidor, o que é um médio investidor? É aquele que tem 5 ou mais imóveis para renda. Aí cai para 37% do residencial. Só que o ambos aumenta para 46%. Ou seja, aquele que tem mais imóveis, potencialmente, pessoal, eles diversificam a carteira. Eles continuam, né, procurando de forma muito expressiva imóveis residenciais. Mas eles têm agora 46% que eles olham para os dois. Eles olham tanto para residencial quanto para comercial. Perfeito? E 17% cresceu um pouquinho só no comercial, ok? Mas então a gente percebe que conforme o porte do investidor aumenta, ele deixa de ser micro para pequeno e depois para médio, ele começa a buscar uma diversificação da sua carteira, um mix de imóveis. Ele passa a ter tanto residenciais quanto comerciais. Faz todo sentido, né? Agora, né? A que será que a gente pode atribuir? Ah lá, cada dia aprendo mais. Arruda, nós vamos junto, meu caro. Olha só, agora que você está ficando viciado que nem a gente, logo, logo você vai ser um pequeno investidor, hein? Fica atento. Olha só, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente pode tentar imaginar, né, algumas justificativas, né, algumas explicações, por exemplo, para essa busca, para essa tendência. Ó, Alexandre, fala, Alexandre, tudo bem, meu caro? Ó o Alexandre aqui, ó, Alexandre Ferro, investidor, vive com imóveis para renda, né? Um craque aí também no mercado, né, Alexandre? Que trabalha com imóveis de alto padrão, alto ticket. E nós estamos falando aqui hoje, Alexandre, justamente por uma constatação feita, né, a partir de uma excelente, extraordinária pesquisa da Brain, que entrevistou 6.000 pessoas para tentar entender qual é o perfil do investidor brasileiro. E olha que curiosidade, hein? Ficou constatado que a esmagadora maioria dos investidores tem predileção por imóveis residenciais. Obrigado aí pela tua presença, Alexandre. Obrigado, Arruda, Israel. Então, ó, conforme a gente for caminhando aqui com a nossa análise da pesquisa, vocês me contam, verdade, Deus xará, meu caro, vocês me contam se isso faz sentido, hein? Então, vamos lá. Uma coisa que talvez ajude, a gente estava falando agora há pouco, da grande diferença, por exemplo, de quando a gente analisa a capital, São Paulo, em que nós vimos que 81% dos investidores que atuam na capital buscam imóveis residenciais. E aí o que acontece? É um fato, é algo conhecido no mercado, que só no ano passado, pessoal, nós tivemos 30.000 imóveis lançados apenas na capital com o perfil de imóveis compactos, estúdios, né, apartamentos aí de um dormitório. 30.000, isso representou algo em torno, pessoal, de 55%, 56% de tudo que foi lançado em São Paulo. Então, talvez esta curva ascendente, talvez este percentual muito expressivo, né, de investidores que buscam na capital imóveis com perfil residencial para investir, talvez seja um pouco do efeito dessa nova realidade, que é a realidade dos compactos. E por que será que os compactos têm tanta performance?
Vamos tentar entender? Vamos olhar um pouco para algumas das possíveis causas? Então, olha só. Primeiro, compacto, a gente teve uma redução no tamanho dos imóveis. Se a gente tem uma redução no tamanho dos imóveis, o que acontece com o ticket, com o valor para a aquisição desses imóveis? Cai, pessoal. Por mais que a lógica seja aumentar o valor por metro quadrado, aquela coisa toda, o ticket acaba ficando menor. E o ticket menor, o que é interessante? Ele te dá maior liquidez. Boa noite, Jefferson, tudo bem? Então, olha só, imóveis mais compactos, imóveis menores, o ticket diminui. Com tickets menores você tem maior liquidez. E além disso, novas modalidades, novas formas de se explorar, por exemplo, a questão da locação, como algumas plataformas, trouxeram mais facilidade, trouxeram menos estresse, trouxeram mais conforto para aqueles que pretendem, por exemplo, investir em imóveis com renda. Então, Airbnb, por exemplo, é um dos fatores, um dos meios, um dos agentes que promoveram essa nova modalidade de exploração de imóveis com renda. E isso, para alguns, pode representar aí um facilitador, algo que os deixe mais propensos a também investir em imóveis. Então, muito bem. Então, a gente aqui tenta, com a nossa bolinha de cristal, tentar entender, tentar justificar por que os imóveis residenciais, principalmente nos lugares onde a gente tem maior concentração de renda, apresentam ainda mais busca, apresentam ainda mais relevância, quando se trata de investimento em imóveis. Então, olha só. Então, nós estamos falando aqui um pouco de... Vamos falar um pouquinho aqui um pouco de verticais. Então, nós estamos falando aqui de prédios. Então, olha só. Vamos ver se essa preferência, se essa pesquisa... E nós estamos falando aqui de novo agora de residenciais um pouquinho, tá bom? Já que eles são a esmagadora maioria da preferência dos investidores. Então, olha só, pessoal. Em termos de tipologia, em termos de perfil de imóveis agora residenciais que os investidores procuram, 25% procuram por estúdios. 25%. O que é um estúdio, pessoal? É um imóvel compacto, completamente aberto, com separação apenas do banheiro. Tá? Então, imóveis, um layout absolutamente flexível, aberto, moderno, são procurados por 25% dos investidores. 22%, pessoal, procuram imóveis com um dormitório. Então, 25% estúdio, 22% um dormitório. E quem que é o campeão, na opinião de vocês? Qual é o tipo de imóvel mais buscado pelos investidores para viverem com renda ou para investirem? O nosso velho e bom 2 dormitórios. Então, o 2 dormitórios representa aproximadamente 33% da preferência dos nossos investidores em imóveis. Então, 25% estúdio, 22% um dormitório, 33% 2 dormitórios. 3 dormitórios ou mais, apenas 20%. Tá? Olha só. E agora? Será que eles compram na planta? Será que eles compram imóveis prontos usados? Ou imóveis prontos novos? Qual será que é a preferência dos investidores? Então, olha só o que a pesquisa constatou. Prontos usados é o campeão, 36% das preferências. Prontos novos, 35% das preferências. Imóveis na planta, aproximadamente 29%. Então, não quer dizer que os imóveis na planta fiquem muito atrás dos outros, mas, ao que tudo indica, quando o assunto é investimento em imóveis, existe uma certa preferência dos investidores por obterem renda num curto prazo, de uma forma mais imediata. Por isso, 36% deles
preferem prontos usados e 35% deles preferem prontos novos. Agora olha só, isso se a gente pega a média, né? Olha lá, o Alexandre, me parece. Segue aí, Alexandre. Fala aí pra gente, vamos ver se a gente consegue te ajudar a responder, meu caro. Mas enquanto o Alexandre digita, olha só, né? Ainda assim há um bom equilíbrio entre as modalidades. Agora, será que o porte do investidor, se ele é micro, pequeno ou médio investidor, lembra? O microinvestidor é aquele que tem um imóvel para investimento. O pequeno, né, de 2 a 4 e o médio investidor 5 ou mais. Então, será que se a gente levar em consideração, o futuro, me parece que o futuro é um dormitório. Verdade, Alexandre. Verdade. Existem na prática várias lógicas que nos levam a isso, tá? Várias lógicas. Por exemplo, a gente pega a questão dos centros urbanos, né, das cidades aí com maior concentração de renda. É muito caro para você conseguir um apartamento, né, um imóvel bem localizado. Então a tendência é que nós tenhamos imóveis menores com ticket menor, né? Vamos pegar uma outra informação que é muito relevante, que também nos foi apresentada nessa pesquisa. Sem a gente pensar na demanda reprimida, ok? Aproximadamente 1 milhão de novas famílias são constituídas todo ano no Brasil. Então 1 milhão, pessoal, de novas famílias todo ano. E aproximadamente, infelizmente, 300 mil famílias são desfeitas por ano também. Então, se a gente parar para analisar, algo em torno de 1 milhão e 300 mil famílias por ano vão demandar um novo imóvel. Então, vamos pegar o caso de alguém que se divorciou, por exemplo. Para que tipo de imóvel essa pessoa iria? Muito provavelmente, como o Alexandre Ferro aqui nos apontou, para um dormitório, muitas vezes um estúdio, né? E essa família que acabou de se formar? Numa boa, eles também iriam para um dormitório, pessoal. Não é verdade? Eles ainda não têm filhos, via de regra. Mas para eles estarem mais bem localizados, mais próximos, de repente, né, da sua fonte geradora de receitas, do seu trabalho, seja mais importante. Então, quando você tem imóveis menores, imóveis compactos, automaticamente com tickets menores, você consegue, via de regra, ter uma localização melhor. Então, esse perfil de imóvel, pessoal, atende tanto a recém-casados quanto a pessoas que, por algum motivo, não estão mais com os seus parceiros. Então, faz todo sentido, Alexandre. Bem observado, meu cara. Agora, olha só. O que a gente estava explorando agora? A gente estava explorando, né, a relação, né, desse tipo de situação, né, da questão do pronto usado, pronto novo versus imóvel lançado, comprado na planta, e o tipo de investidor, o perfil, o porte do investidor. Então olha só que número legal, pessoal. Microinvestidor, aquele que tem um imóvel para renda, hein? 33% ele compra usado, pronto usado. 32% na planta e 35% de pronto novo. Quando a gente fala do pequeno investidor, de 2 a 4 imóveis, esse percentual aumenta para 36%, né, no pronto usado, 26% pronto novo e 38% de novo na planta. E quando a gente fala do médio investidor, aquele que tem 5 imóveis ou mais, aí o aumento é ainda mais representativo, pessoal, ele passa a 42%. Boa noite, pessoal da Martins Imóveis. Ele passa a 42% de preferência por imóveis prontos usados. Então olha só, começa com 33% no microinvestidor, 36% no médio investidor, no pequeno investidor e 42% no
médio investidor. O que será que é isso, pessoal? Olha lá, hein? Olha o Alexandre provocando a gente. Manda aí, manda aí. Ah, fala, Gi, tudo bom? A Gi aí, ó. Ah, você tá de Martins Imóveis, hein? Que chique, muito bom. Vamos lá, qual que é a provocação, Alexandre? Manda aí, vamos lá. Boa noite, Gi. Boa noite, olha lá. Gislaine igual Martins Imóveis, muito bom, tá certinho. Vamos ver qual que é a colocação aí do Alexandre. Alexandre, aliás, contribuindo bem para a nossa live aqui, para o nosso entendimento sobre o que é um perfil de investidor, né? Então, mas vamos lá. Enquanto o Alexandre faz a colocação, por que será que de 33% a gente vai para 42% quando a gente fala aí de um imóvel pronto usado? Quem já ouviu falar em galinha morta, pessoal? Onde é que geralmente estão as galinhas mortas? As maiores oportunidades de negócio? Nos imóveis prontos usados. Então, conforme o porte do investidor aumenta, conforme ele tem mais recursos, ele faz o quê? Ele tem condições, ele tem maior disponibilidade de recursos para fazer compras à vista. Então ele consegue comprar, às vezes, galinhas mortas, e as galinhas mortas, via de regra, são imóveis prontos usados. Vamos lá, Alexandre. Tenho reparado que o ciclo imobiliário é bem longo. Verdade? Verdade. A gente chama muitas vezes de jornada de compra. Quando a gente fala de lançamentos imobiliários, Alexandre, a gente fala de jornada de compra, que ela já foi até maior, hein? Ultimamente, com a pandemia, ela até caiu um pouquinho, mas vamos lá. Por isso, vai haver um estoque futuro de imóveis em um dormitório. É verdade, se a gente leva em consideração que o ciclo imobiliário é longo, se nós temos muitos lançamentos de um determinado perfil específico, existe o risco de um estoque futuro de imóveis, sem dúvida. Só que, Alexandre, vamos lembrar, 1 milhão de novas famílias por ano, 300 mil descasados ou pessoas que se divorciaram por ano. Aí fica aquela pergunta, que é uma pergunta, é uma lógica que de repente a gente pode se fazer em relação a outros segmentos do mercado imobiliário. Então vou te dar um exemplo, Alexandre, enquanto a gente vai pensando nessa tua colocação, vamos pegar a questão dos investimentos em renda, por exemplo, quando a gente fala de lajes corporativas. Na planta vão faltar imóveis novos de 2 dormitórios, sem dúvida. Se a gente tem uma predileção maior por um dormitório e estúdio, pode ser que na planta falte. Mas a gente viu que é interessante também, Alexandre, fazendo só um parênteses na questão das lajes corporativas, que o 2 dormitórios, ele não deixa de ser uma grande realidade, e ele não deixa de ser uma grande realidade até do ponto de vista percentual e estatístico. Então existe sim uma grande necessidade de 2 dormitórios, justamente por aquilo que a gente falou. Hoje a pessoa, ela é recém-casada e ela de repente consegue enquadrar a sua vida num estúdio ou num dormitório, mas daqui a pouco a família cresce. É claro que hoje em dia famílias com 2, 3, 4 filhos são cada vez mais raras, menos comuns. Então a tendência é que o 2 dormitórios continue sendo o nosso carro-chefe de alguma forma. Olha lá, é o que a Mariana está dizendo, 2 dormitórios é o que mais se faz. Fato. A verdade, pessoal, é que assim, o 2 dormitórios ele é o carro-chefe. O 3 dormitórios talvez já tenha apresentado uma maior relevância em alguns momentos do passado. O que nós estamos experimentando agora, pessoal, é uma nova dinâmica em busca de imóveis menores, em busca dos estúdios, em busca dos apartamentos de um dormitório, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho que eu queria fazer ao Luiz. Boa noite, Luiz, tudo bem? Eu queria fazer uma provocação com vocês em relação à questão das lajes corporativas. Nós estamos vivendo um momento absolutamente inusitado, não é verdade? Inclusive o nosso canal
né, o Conexão Imóvel Moeda Forte, advoga, tem a tese de que ocorreu, e a gente sabe que ocorreu uma verdadeira revolução no conceito, né? Acredito em 2 suítes bem pequenininho, show, também acredito. Olha só, a gente acredita, a gente tem certeza que os imóveis residenciais, as casas, principalmente quando a gente fala aqui de interior, né? Ela aumentou expressivamente a busca por imóveis mais adaptados para um possível home office, por exemplo, né? Eu já vou voltar com essa colocação do Alexandre, velho. Vamos só aqui seguir um pouquinho nessa história da laje corporativa, que ela é muito legal. Então a gente tem uma verdadeira crença de que o home office chegou para ficar. Não é verdade? E que talvez muitas das empresas, mesmo uma vez cessado esse momento inusitado que nós estamos vivendo, talvez não retomem a sua, vamos chamar assim, a sua forma de operação usual. Perfeito? Aí eu pergunto para vocês, partindo dessa premissa, partindo dessa lógica, nós podemos dizer, por exemplo, que o investimento, a busca por lajes corporativas, ela tende a diminuir? Olha só, nós estamos constatando um fato. Muita gente vive em home office, escritórios vazios. Então será que as lajes corporativas perdem força? E aí? Quem se arrisca? Né? Não perdem força, pessoal. Sabe por quê? Porque se a gente for, por exemplo, analisar, né, a quantidade de empresas, a quantidade de lajes corporativas que hoje existem, né, à disposição do mercado, e a gente comparar isso com qualquer outro país mais desenvolvido, a gente vai perceber que o Brasil está muito no início da sua trajetória. Então, uma das coisas mais legais que eu ouvi hoje nessa live da Brain foi justamente quando a Dilma pegou e artificialmente baixou a taxa Selic de 14% para 7,25%. Né? Vocês lembram o que aconteceu com o mercado imobiliário? Quando a Dilma artificialmente fez isso? Diferente do que nós estamos vivendo hoje, que a gente até está vivendo um viés de subida, o mercado imobiliário explodiu, pessoal. Por quê? Porque nós não temos cultura, nós não temos costume para lidarmos com taxas de juros baixas. Olha só, aí o que acontece? Explodiu o mercado imobiliário, né? Então olha só, se não tiver nenhuma loucura muito grande, se não tiver nenhum absurdo, vamos imaginar dessa forma, se não acontecer nenhuma tragédia, se a vacina chegar logo, se a gente conseguir contornar esse momento, e trabalhando com taxas, hoje a taxa Selic subiu um pouquinho, mas o mercado, por exemplo, já faz projeções, pessoal, que a Selic possa chegar a 5 e alguma coisa, talvez 6. Aí vocês vão falar, nossa, Rodrigo, mas 6% é 3 vezes o que se pratica hoje, o que se praticava até outro dia. Então não é possível, a gente não vai mais conseguir crescer. Claro que vamos, pessoal. Por quê? Porque o Brasil não está acostumado a uma taxa de 1 dígito relativamente baixa. Então nós brasileiros, nós do mercado imobiliário, conseguimos, né, trabalhar com uma taxa de juros na ordem de 5, 6%, pessoal. Porque não é que 5, 6% vão simplesmente acabar com a possibilidade ou a disponibilidade de crédito. E se o crédito não acaba, os investimentos não acabam. Se os investimentos não acabam, o mercado continua crescendo. Então não é porque de repente nós estamos vivendo um viés de alta na taxa de juros básica e que isso pode chegar a 5, 6%, que a gente vai ter um problema no nosso mercado. Não é assim, pessoal. O investidor, o empreendedor brasileiro é um herói. Ele conseguia trabalhar com 12%, 10%. Ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir ser competitivo quando a gente fala de 5%. É claro que 2% é o Eldorado para todo mundo. Mas não é necessariamente uma realidade que talvez a gente conseguisse segurar no médio e longo prazo. Mas não se assustem, pessoal, com a taxa Selic subindo. Imóvel não vai perder a sua força,
Porque a gente consegue se ajustar, né? Os imóveis também se valorizam de acordo com a inflação. Por quê? Porque subir a taxa de juros, na verdade, vocês sabem, é uma forma deliberada de se fazer controle inflacionário. Então, se está havendo inflação, se há essa necessidade de se ajustar, de repente, a taxa básica de juros, é porque os imóveis, de alguma forma, estão acompanhando, pessoal. Então, não se assustem, não se preocupem, não se descabelem, porque a taxa Selic vai subir. Tá tudo bem para nós. Tá ok? Tá tudo bem para nós. Olha lá, o Diego dizendo aqui, ó, eu me lembro do boom imobiliário de até 2007, assim, que bateu 8% ao ano, o pessoal estava absolutamente animado, exatamente, era uma baixa histórica. Então, pessoal, o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, se hoje você for numa corretora, lá for comprar fundos imobiliários, o que vai acontecer? Os fundos imobiliários já estão trabalhando com 5,5%, pessoal, é o que a Mariana está dizendo, tem espaço, tem margem, tá? Não se assustem, pessoal. Tem uma coisa que os caras falaram que eu acho sensacional. Qual é a vantagem do nosso segmento de investimento? É justamente o I que vem na frente. Imóvel. Nós investimos em tijolo. Nós investimos em imóvel. E a nossa maior garantia, a nossa maior segurança é exatamente o fato dele não poder sair andando por aí, pessoal. Né? Olha lá, IPO, a Loft mesmo ensinou um aporte bilionário, é verdade, né? Mas vamos pensar assim, o home office vai talvez mexer com a questão das áreas corporativas, vai, né? Até que ponto? O valor delas não caiu, né? Os contratos, esses dias, aliás, eu publiquei uma notícia lá no nosso canal do Telegram, pessoal. Aliás, quem ainda não está inscrito no nosso canal do Telegram, por favor, acesse, se inscreva no nosso canal do Telegram. Lá eu solto áudios diários para vocês. Eu compartilho informações, notícias, curiosidades do mercado imobiliário. Então, o que acontece, pessoal? A gente passou por uma oscilação. Mas, por exemplo, as lajes corporativas não tiveram grandes problemas contratuais, pessoal. Então é assim, existe lógico uma dinâmica, existe a questão da Faria Lima, inexistência de outras Farias Lima por aí afora, tem uma série de situações, tá? Agora, uma coisa é fato, os contratos não foram desfeitos, né? Os contratos têm aí uma estabilidade maior muitas vezes do que aqueles que a gente vai celebrar no nosso dia a dia, tá? E pode ser que afete, mas é como vocês mesmos já falaram, tem muita margem para tudo, pessoal. Então, de repente, pequenos ajustes na questão de liquidez, na questão de valores, eles podem fazer algum ajuste particular e resolver certas eventuais distorções, pessoal. Então, olha lá, só correção 2009 que bateu 8%. Não tem problema, velho, tranquilo. Era a nossa amiga de qualquer jeito, né? Não, 2009, 8%. A Dilma que acho que baixou para 7% artificialmente. Mas vamos lá. Então, vamos seguir aqui ainda um pouquinho, pessoal. Vamos seguir aqui um pouquinho. Eu sei que está animado o negócio, mas a gente tem só 5 minutos, então eu preciso chegar onde eu queria, senão a gente depois tem que fazer uma outra live. Aí muitos se perguntam, né? Será que eu preciso mobiliar aquele apartamento, aquela unidade? Será que isso é fundamental? Então olha só, pessoal. 54% dos investidores preferem comprar imóveis não mobiliados. 35% são indiferentes e apenas 11% preferem comprar imóveis mobiliados. E tem uma lógica por trás disso. Uma lógica interessante. Por quê? Olha lá, o Luiz Mariano está falando. Também tende a crescer, são fundos imobiliários, verdade. Aliás, a gente pode depois fazer um capítulo à parte sobre a questão dos galpões de logística, tá? E-commerce, tem uma série de coisas, Luiz, é bem verdade. Mas vamos lá. A gente está falando aqui, vamos lembrar do Arruda, hein? Arruda, seu primeiro investimento, cara. Então vamos pensar, e agora?
será que eu mobilio? Será que eu mobilio? Será que eu não mobilio o meu imóvel? E aí? 54% dos investidores preferem que não. Sabe por quê? Porque para você mobiliar bem, você precisa gastar. E aí, vamos supor que você está lá lançando um empreendimento e você vai vendê-lo mobiliário. Você foi lá, gastou uma bala, fez uma decoração super bacana. Aí chega lá o investidor e fala, nossa, mas será que eu não conseguiria ter feito por menos? Será que não valia a pena eu ter comprado imóvel sem imobiliário e depois eu teria investido nisso? Esse é um ponto, né? Então, para 89% das pessoas, põe diferente ou não mobiliaria, né? Futuro é e-commerce, verdade, Jefferson? É isso aí, Paulo, tamo junto. Agora olha só, pessoal, nós estamos a 3 minutinhos, socorro. Se vocês quiserem, eu volto, hein? Vejam aí, se vocês quiserem, eu volto, a gente tem assunto para bater papo por mais um tempo ainda. Agora, vamos pegar, por exemplo, a gente viu que muito investidor, principalmente quando ele se torna um investidor ali médio, né, a partir de 5 ou mais imóveis, ele gosta muito de comprar usado, pronto usado. E aí eu pergunto para vocês, quando você fala de comprar um pronto usado, a mobília, além dela não ajudar, pode te atrapalhar, pessoal, né? Ela pode te atrapalhar. Por quê? Ela vai estar velha, desgastada, ela vai acabar desvalorizando o imóvel. Então, né, lembra que nós ainda estamos falando de investimento em imóveis, pessoal. Ó, o pessoal quer que eu volte, então eu vou voltar, hein? Olha só. Então nós estamos falando de investimento em imóveis, a gente não chegou ainda se é renda, se não é renda, a gente está falando de investimento em geral. Investimento em geral, de repente a mobília pode não ser uma boa. Se for um negócio super bacana, super despojado, tal, com design, o cara de repente vai olhar e vai falar, puxa, mas eu podia ter feito por menos. Se for um negócio meia boca, mais ou menos, o cara vai falar, nossa, se tiver meio gasto, o cara vai falar, ai, putz, isso aqui vai desvalorizar, eu vou oferecer menos do que eu ofereci. Então, a mobília não é, de repente, uma estratégia. Vamos deixar vamos fazer um parênteses aqui para a gente tratar do compacto, tá? Então depois a gente pode pegar só os compactos. Olha, Alexandre, concordo e discordo, verdade, Alexandre? É que você está num segmento muito forte, meu caro, mas tem espaço, porque eu sei o que você vai dizer, né? Olha só, vamos pegar o caso dos compactos. Talvez a gente precise fazer um capítulo à parte para eles, quando o tema é questão de mobília e decoração, tá? E vamos pegar o segmento do Alexandre, tá? Vamos gastar esses últimos um minutinho aqui falando do segmento do Alexandre. Depois o Alexandre se me corrige se eu estiver errado, hein? Quando você fala, Alexandre, de investimento lá na Fazenda Boa Vista, que a JHSF e outros investidores têm feito, quantos compradores não querem chegar lá e encontrar a casa até com toalhinha montada, toalhinha colocada no banheiro, pessoal? Olha lá. Pessoal, 20 segundos, a nossa live vai cair, mas eu já volto em seguida. Vamos continuar, hein? Eu espero todos vocês aqui comigo. Vamos para a nossa segunda parte, aguenta um pouquinho só, pessoal.